Salve, salve, galerinha de Lavras. Tudo bem? Professor Vladimir, Geografia, 7º ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o espaço rural. Só relembrando aqui o que a gente falou na semana passada, nós falamos sobre as contribuições do café na industrialização brasileira, características da industrialização brasileira, desconcentração e concentração industrial, comunicação e transporte agindo na industrialização, hierarquia urbana e os problemas urbanos, tanto sociais quanto econômicos. Só para situar, introduzindo um pouquinho a matéria, o espaço rural é ocupado majoritariamente pelas atividades econômicas do setor primário. O que seria esse setor primário, gente? A extração primário, inicial, quem tira ali da terra o minério, o planta, cria animais. Então vamos lá, agricultura, pecuária e o extrativismo, além do turismo também. No Brasil, a agricultura é bastante diversificada. O café, a laranja, o feijão, a soja, o milho são apenas alguns de muitos produtos agrícolas do país. Destacam-se também a produção pecuária, visto que o Brasil é um dos mais expressivos aí nesse processo de exportação de carne para o mundo. Haja que a China tem comprado muita coisa, né? Principalmente bovina, e se tornou um grande produtor mundial de suínos e aves. O espaço rural brasileiro é marcado pela concentração fundiária. O que seria essa concentração fundiária, gente? Seria o latifúndio. Seriam poucos possuidores de muitas terras. Nós vamos destrinchar isso para frente. A produção nos latifúndios, propriedade agrícola de grande extensão, pertencente a uma única pessoa, família ou empresa, e geralmente voltada para exportação. É o quadro que a gente mais encontra aqui no Brasil. Grandes propriedades rurais, concentradas em poucos, produzindo muitas monoculturas voltadas para o mercado externo. Os minifúndios são propriedades de pequeno e médio porte, encontradas principalmente nas regiões Nordeste e Sul. No Nordeste, a produção se destina majoritariamente ao mercado interno. No Sul, essas propriedades se originam em cooperativas e produzem também para o mercado externo. No caso, gente, não sei necessariamente na escola de vocês, mas muitas escolas que eu conheço são abastecidas pela agricultura familiar. Na atualidade, o agronegócio tem papel fundamental na concentração de terras e na produção em grande escala, praticada principalmente nos latifúndios, como a gente falou. Aqui, um gráficozinho mostrando o crescimento e a concentração mais ferrenha ainda da terra como um todo, né? Em 2003, a gente tinha mais ou menos 214,8 milhões de hectares voltados aí para a agricultura. Em 2014 já eram 404. Vamos imaginar hoje 2021, se a gente está percebendo que está aumentando a quantidade de terra plantada, mas muita gente precisando de terra para plantar, né? Porque fica na mão de poucos, poucos têm muito. Então aqui, falando um pouquinho da agricultura familiar. No Brasil, a agricultura familiar é a principal responsável pelo abastecimento do mercado interno e apresenta alta produtividade. Esse modo de produção agrícola domina as estatísticas tanto em geração de empregos quanto em número de estabelecimentos. O que acontece? A agricultura familiar ela é pouco mecanizada, então ela precisa de muita gente. Em contrapartida, a agricultura do latifúndio, ela não necessariamente ela tem esse tanto de trabalhadores, porque ela é muito mecanizada. Então, essa produção, esse modo de produção agrícola domina as estatísticas tanto em geração de emprego quanto em número de estabelecimentos. A agricultura familiar apresenta mais de 70% dos trabalhadores do campo e corresponde a mais de 80% do total de estabelecimentos rurais existentes no país. A eficiência produtiva e econômica da agricultura familiar é considerada superior à do agronegócio. Além disso, oferece a vantagem de agredir menos ao meio ambiente. É uma coisa muito séria que a gente vai falar aqui, do uso indiscriminado de agrotóxicos, muitas vezes da extinção, né, de comunidades, entre outros problemas graves que a gente vê no campo e que a gente vai falar também. Então aqui, só para vocês verem um pouquinho como que a agricultura familiar é distribuída, mais de 50% da distribuição do número de estabelecimentos no Nordeste, o Sul em segundo lugar.
Já no caso de distribuição de área e estabelecimento da agricultura familiar por região, o Nordeste ganha, aí nós já temos o Norte, que é a atual fronteira de expansão agrícola. Se a colonização começou no litoral e os bandeirantes foram adentrando cada vez mais para o nosso território, hoje a terra, talvez única remanescente que não tenha sido degradada ou explorada em grande quantidade, é a região norte, para onde tem expandido aí a pecuária, a agricultura, entre outros. Agronegócio. O agronegócio apresenta elevada produtividade pelo fato de empregar alta tecnologia nas diversas etapas da produção, embora em geral seja praticado nos latifúndios em sistema de monocultura voltado para exportação. As médias e algumas pequenas propriedades participam do agronegócio, sobretudo nas regiões sul e sudeste, por meio de cooperativas agrícolas. O agronegócio engloba atividades de processamento, industrialização, distribuição e comercialização de produtos da agricultura, articulando os diferentes setores da economia. Gente, no caso aqui, o agronegócio é basicamente a junção do primário com a indústria. A indústria vai modificar aquele produto primário. Um exemplo fácil: leite. Você cria o animal, extrai o leite e vende ele in natura. A agroindústria vai fazer o quê? Queijo, requeijão, coalhada, vai fazer todos os subprodutos de forma que você consiga beneficiar e agregar um valor mais elevado àquele produto primário. Isso que a agroindústria faz, isso é o agronegócio. Então aqui a gente tem um esquema de funcionamento do agronegócio: fornecedores, insumos, máquinas e suplementos, agricultura, extrativismo vegetal, processamento, distribuição, agroindústria, indústria e distribuição de serviços. É toda a cadeia produtiva. Expansão da fronteira agrícola. Como eu falei com vocês, anteriormente o Centro-Oeste era a última fronteira de expansão agrícola. A gente sabe que lá não exporta, não é só cantor sertanejo. Lá exporta tomate, exporta vários produtos agrários aí. E hoje, como essa terra já não está, de certa forma, rendendo como rendia anteriormente, né, houve a necessidade de adensar essa exploração. Hoje, a gente tem uma grande preocupação com as matas nativas lá na floresta amazônica, o desmatamento é uma grande preocupação, as queimadas, a perda da biodiversidade, entre outros aí. A questão das terras indígenas. A exclusão dos indígenas na distribuição de terras no Brasil tem sido uma realidade. Muitas comunidades, em especial no Centro-Oeste, disputam com grandes empresários rurais terras que são suas por direito. Vamos lembrar aí, os indígenas são os primeiros habitantes desse, podemos falar aqui do Brasil, desse país, ou até mesmo desse planeta, os nativos, né? O que acontece? Muitas vezes eles entram em conflito ou em confronto direto para defender um pedaço de terra, porque vários outros, levando em consideração os recursos naturais que ali existem, querem explorar aquela terra para si. E aí, é direito de quem? Outro problema social no campo aqui, como a gente tinha falado, que seria a concentração fundiária. Agrava problemas relacionados ao desemprego, à miséria e à violência no espaço rural. Essa situação ocasionou a organização de movimentos sociais que reivindicam o acesso à terra. Entre eles, um dos mais conhecidos é o movimento dos trabalhadores sem terra, né? No caso, o MST, que reivindica a reforma agrária. Para quem não sabe, gente, reforma agrária não é um bando de gente à toa que quer invadir a fazenda dos outros, não. Na verdade, a reforma agrária seria a divisão das terras devolutas e improdutivas. O que são terras devolutas? Terras do Estado, que o Estado não está fazendo nada. Improdutiva, terra nenhuma é, né? Ela precisa ser trabalhada, né? Que reivindicam a reforma agrária, ou seja, a redistribuição das terras e da renda agrícola como forma de reduzir a concentração fundiária e garantir melhores condições de vida aos trabalhadores do campo. No caso, para a gente já ir para a finalização, qual que é o impacto aí da agropecuária no meio ambiente? A gente sabe que o uso do agrotóxico, a gente sabe que a terra vai perdendo qualidade se você não ingerir,
você não inserir nela, ali no caso, materiais que façam que ela se recomponha da forma mais natural possível, porque desgaste e perda sempre vai ter, né? As atividades agropecuárias desenvolvidas com técnicas modernas têm resultados em danos no meio ambiente. O uso excessivo de agrotóxico pode causar a contaminação das águas subterrâneas e dos rios, prejudicar a saúde dos trabalhadores e dos animais e comprometer a qualidade dos alimentos. Além disso, esse tipo de agricultura gera outro problema ambiental, a compactação do solo, que aumenta o risco de erosão provocada pela utilização de máquinas e o esgotamento do solo pela falta de rotação das culturas. Para quem quiser dar prosseguimento aí ao tema, por meio da curiosidade, nós temos a indicação de 2 livros: Turismo no Espaço Rural, Atlas do Espaço Rural Brasileiro. Filmes, Trilhas Rurais e Urbanas, História da Minha Cidade. Jogos, Farming Simulator, que é um jogo bem legal, já joguei esse jogo, ele fala aí um pouquinho sobre a gestão de um empreendimento rural. Você tem que plantar, você tem que colher, você tem que fazer todo o processo ali, desde o início até o consumidor final. E outro também, para fazer um contraste, é o SimCity 3000. Já que nós estamos falando de meio rural, eu trouxe aqui um jogo que ele é justamente a administração de uma cidade, de um meio urbano. Então, para a gente fazer um pouquinho aqui do contraste. Aqui, o que ajudou a gente a embasar essa aula, despeço-me de vocês, solicitando que vocês retornem da melhor forma possível, que vocês tenham tido aí a melhor férias, um bom descanso, estejam aí com a pilha 100% para a gente arrebentar nesse segundo semestre. Falou, gente!